A cidade de São Paulo conta com muitas ações sociais que ajudam a população em diversos setores. Projetos de referência como o Bom Prato, Programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado de São Paulo, foi criado em dezembro de 2000, com o objetivo de oferecer à população de baixa renda refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. Atualmente, há 48 unidades no estado, sendo 22 localizadas na capital e as demais na Grande São Paulo, litoral e interior. A rede de restaurantes Bom Prato serve diariamente cerca de 80 mil refeições. Outro projeto de referência é o Projeto Guri, onde o aluno opta pelo aprendizado de um instrumento musical, de canto coral ou de ambos os cursos, além da opção pelo curso de luteria. Nas aulas são trabalhados os mais variados gêneros musicais, desde canções populares e músicas folclóricas a composições eruditas. O Projeto Viva Leite é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado do Brasil. Criado pelo governo do estado de São Paulo em 95, distribui atualmente quase 8 milhões de litros de leite por mês para crianças e idosos em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social. Natural de São Paulo, Floriano Pêsaro é sociólogo formado pela USP. Cursou especialização em processo legislativo e relações executivo-legislativo na Universidade de Brasília. Fez curso de extensão na Escola de Governo de São Paulo, pós-graduação na FIA-USP e sobre meio ambiente na Fundace. Participou do curso Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard. Servidor público desde 95, Floriano Pêsaro exerceu importantes funções nas 3 esferas de governo. Foi subchefe para assuntos parlamentares da Casa Civil da Presidência da República, diretor de projetos da Secretaria de Educação Superior do MEC, secretário do Programa Nacional da Bolsa Escola, secretário adjunto da Casa Civil do Governo de São Paulo, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, dentre muitos outros cargos. Floriano Pêsaro foi eleito vereador em São Paulo 2 vezes pelo PSDB e, em 2014, foi considerado pela ONG Voto Consciente o melhor parlamentar do Legislativo paulistano. Também em 2014, foi eleito deputado federal com quase 114 mil votos. Atualmente, é o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Floriano Pêsaro publicou dezenas de artigos nos principais jornais e revistas do Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Hoje recebemos Floriano Pêsaro, secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Muito obrigado, secretário, por ter aceito o nosso convite. Pastor. É um prazer receber o senhor aqui. Uma honra para mim. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento Social. Explica para o nosso telespectador a função da Secretaria, o trabalho que ela desenvolve, como ela está posicionada na sociedade. Bom, primeiro dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social é a maior secretaria nessa área do Brasil. Nenhuma outra secretaria tem a dimensão que tem a de São Paulo e os recursos, o volume de recursos que são dados pelo orçamento do Estado para a secretaria. Esse ano de 2014, nós vamos executar, de 2015, nós vamos executar R$1 bilhão. 1 bilhão? R$1 bilhão. Isso foi uma determinação orçamentária dada pelo governador Geraldo Alckmin. A segunda secretaria que mais investe na área social no Brasil, Secretaria de Estado, é a de Minas Gerais, que investe menos de 500 milhões. E depois vem Rio de Janeiro, que investe em torno de 250 milhões. Então, a Secretaria de São Paulo era uma secretaria robusta. Ela hoje trabalha com 6 programas que vão desde a proteção da criança, na sua primeira infância, de 0 a 6 anos de idade, depois o jovem, toda a parte de juventude, através do programa Ação Jovem e vários outros programas correlatos para a juventude, o trabalho com a família, que é muito importante. Hoje nós sabemos que o trabalho com a família é o trabalho que fortalece o vínculo entre as pessoas da família e da família na sua comunidade. Então a gente acredita muito no vínculo familiar, no trabalho de fortalecimento da família. Depois também o trabalho com os idosos, que é a outra ponta mais vulnerável da sociedade e que o governador Alckmin tem profundo respeito e cuidado com essa população mais idosa. Então, nós temos esse leque de trabalho, hoje trabalhamos com 6 programas, temos também os 2 maiores programas de segurança alimentar do país, que é o Viva Leite e o Bom Prato.
O Viva Leite, que distribui mais de 15 milhões de litros de leite por mês em todo o estado, é o maior programa de segurança alimentar do Brasil. E o segundo maior programa de segurança alimentar é o Bom Prato, que é o restaurante popular do governo do estado de São Paulo, que é super bem avaliado, premiado, e a R$1 o cidadão consegue acessar o almoço, que é um almoço nutricionalmente balanceado, com quase 1.600 calorias, e o café da manhã. O almoço a R$1 e o café da manhã a 50 centavos. Mas na prática, secretário, como ele funciona? Por exemplo, o senhor falou do almoço, que me parece que é um detalhe muito importante, principalmente para quem não tem recurso de ter uma refeição tão balanceada. Como funciona? Está aberto ao público? É só entrar, chegar, se apresentar, entrar e pagar R$1, tem acesso a essa refeição? É isso. Nós temos hoje 49 restaurantes Bom Prato, que é a grande marca do governo do estado de São Paulo na segurança alimentar. Uma parte está na capital, a maior parte está em cidades do interior. Todas as grandes cidades do interior nós estamos instalando. Agora, na última semana, instalamos o Bom Prato de Franca. Temos proximamente a inauguração do Bom Prato de Botucatu. Temos um Bom Prato que está sendo construído também no Taboão da Serra, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo nós temos Bom Prato na Zona Norte, 2, na Zona Sul, 2. Na Zona Sul temos 3. Bom Prato, temos no centro, temos na leste e na oeste. Então temos norte, sul, leste e oeste em São Paulo, todas as áreas cobertas. Mais ou menos quantas refeições por dia, secretário? São aproximadamente 87 mil refeições por dia. É incrível, pastor Denis. Incrível, incrível. É um programa que dá orgulho. Pela dimensão, pelo cuidado, pelo trabalho. O trabalho é feito por organizações sociais que são conveniadas com a prefeitura, com o governo do estado. Algumas têm parcerias com a prefeitura, alguns Bom Pratos, mas a supervisão, a qualidade é nossa. E realmente é um programa extraordinário. Qualquer pessoa que vá se alimentar, precisa se alimentar a esse custo, tem condição de chegar na porta, tem que chegar uma meia hora antes, porque, como eu disse, cada Bom Prato oferece um número limitado de refeições. E a partir de que horário, secretário? A partir das 11h30 começa a servir e vai até, em geral, 1h. Uma e pouco. E serve, na média, 1.200 refeições diárias cada restaurante Bom Prato. Tem restaurantes que chegam a 1.600 até 2.200 e restaurantes que servem 1.000 refeições. Mas vocês imaginam, 1.200 refeições todos os dias num restaurante Bom Prato a R$1. O programa do leite que o senhor falou, como funciona? O programa do leite é muito interessante, é um programa de garantia nutricional para as nossas crianças, que essa é a maior preocupação do governador Geraldo Alckmin, é cuidar da primeiríssima infância. O governador criou um programa extraordinário, é um dos mais importantes programas brasileiros voltados à primeira infância. Ele é um programa da Secretaria de Assistência Social, ele é um programa da Secretaria da Saúde, ele envolve a Secretaria de Educação, ele envolve toda a questão nutricional do cuidado da criança de 0 a 3 anos e de 3 a 6 anos. E onde entra o leite? O leite entra para crianças a partir de 1 ano de idade. De 1 ano de idade a 5 anos e 11 meses. Porque no 6º ano a criança já está na escola e lá ela já tem programas de garantia nutricional. Então, o governador determinou que nós oferecemos a todas as crianças consideradas crianças em situação de risco social, ou seja, que estão em famílias que estão numa situação de risco social. Essas famílias, em geral, estão cadastradas no Cadastro Único Federal, que é o cadastro que nós utilizamos, ou então cadastradas em organizações sociais que são conveniadas com o governo do estado de São Paulo. E essas famílias, então, recebem diariamente. A logística disso é tremenda, tremenda. Recebem diariamente o leite fresco, aquele leite em saquinho ainda, fresco, para a família, humano. O pai e a mãe comparece ao posto e retira o leite. Exatamente, e retira o leite. Sem custo nenhum. Alguns são oferecidos na própria escola, ou na própria creche, ou em algum equipamento da própria prefeitura. As prefeituras são parceiras ou as organizações sociais. Sem nenhum custo, recebe o leite do Viva Leite e dessa forma a gente consegue dar suporte a essas crianças.
Secretário, o senhor me entregou aqui, eu queria passar, ver se dá para fechar aqui, por favor, e queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito também desse programa. Não dê esmola, dê futuro. É um programa também da Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo. Essa é uma ação incrível que nós estamos fazendo. Depois de 5 anos, o governador Geraldo Alckmin determinou o lançamento do edital do CONDECA. O CONDECA é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. O CONDECA tem um fundo, esse fundo tem recursos que vieram de doações de empresários e de pessoas físicas que podem direcionar o seu imposto de renda devido, aquele que você paga para Brasília, para o fisco, né, para a Receita, certo. Você pode direcionar uma parte para o fundo da criança e do adolescente do Estado. Você já bate diretamente esse percentual no imposto que você deveria pagar para federal para a União. Exatamente. A pessoa física pode abater até 6% do imposto de renda devido e a pessoa jurídica, as empresas, até 1%. E esse 1% fica aqui, os 6% ficam aqui em vez de ir para Brasília e nós repassamos diretamente para entidades sociais que são conveniadas com os municípios, certificadas por nós e pelos municípios, acompanhadas no seu trabalho social. E esse ano nós estamos, então, dentro da campanha Não Dê Esmola, Dê Futuro, para as pessoas não ficarem dando esmola nas ruas, porque isso não ajuda. A maioria das vezes vai parar na mão de um adulto. Não tira ninguém. Casos, né, de exploração infantil que já apareceu, a mídia divulgou, denúncias, foram feitas até programas especiais sobre isso. Exatamente. Que eles funcionam, eles alocam o menor, né, o maior, aloca o menor em certas posições ali da cidade e pega o dinheiro para ele depois. Exatamente. Eu digo que sempre, por trás de alguma criança na rua, sempre tem um adulto, né? Sempre tem um algoz, um pai ou uma mãe de rua que estão lá explorando essa criança e você, na sua boa-fé, na sua caridade, na sua solidariedade, acaba dando dinheiro sem saber que você está retroalimentando a permanência daquela criança lá. E provavelmente ela está fora da escola. Ela tem Esse é um grande problema, que é o horário que ele deveria estar estudando. Né? Tem o rendimento escolar prejudicado, diminuído. Então, o modelo correto é você se dedicar ou ao fundo da criança ou diretamente a uma organização social. Eu acho que essa é a diferença entre um trabalho voluntarista e um trabalho voluntário. O trabalho voluntário é um trabalho organizado. E você organiza esse trabalho através das organizações sociais. O que nós vamos fazer agora, por determinação do governador Geraldo Alckmin, é destinar 30 milhões de reais para financiar projetos de entidades sociais que trabalhem com crianças até 18 anos de idade. E essas entidades, a criança fica lá, ela recebe educação, alimentação, como que funciona? Olha, o pai pode deixar a criança lá? Tem um pouco de tudo. Então, são entidades sociais de todo o Estado, que são de alguma forma conveniadas com a prefeitura e vão apresentar projetos até julho, até 14 de julho podem apresentar projetos. Esses projetos vão ser avaliados por uma equipe técnica e eles estão em 6 eixos, para responder sua pergunta. Eles estão no eixo da educação e da saúde. Então, envolve financiamento de creches, programas de saúde da família com a criança, programas de saúde da criança, né? Dentição, nutrição, peso, vacinação. Então, educação e saúde, cultura e esporte. Então, escolinha de esporte, escolinha de cultura. Nós temos aqui em São Paulo um dos mais importantes programas culturais para jovens, que é o Guri, projeto Guri. É um projeto premiadíssimo, um dos mais importantes projetos de música para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, projetos como esse podem ser financiados pelo fundo do CONDECA, esse recurso de 30 milhões. Então, vou repetir, educação, saúde, cultura e esporte. E também assistência social e pessoa com deficiência. Nós temos uma preocupação enorme, e essa é uma preocupação do governador há muitos anos, desde que criou a Secretaria Especial para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. É uma preocupação enorme nossa em atender não só a família da pessoa com deficiência, mas também o deficiente, né? Saber que ele tem deficiência e que é preciso superar barreiras as mais variadas e é preciso financiar projetos que atendam essa população também. Então é isso que vai fazer o CONDECA, sempre lembrando que é um fundo de criança e de adolescente, portanto a idade de financiamento dos projetos é até 18 anos. Secretário,
Qual o grande desafio na área social para o Estado de São Paulo? Qual é a missão, vamos dizer assim, prioritária do Estado? Onde tem a maior carência, a maior deficiência? Bom, as maiores carências estão na região metropolitana, de São Paulo, de Campinas, de Sorocaba, de Santos e do Vale do Paraíba. As 5 regiões metropolitanas do Estado de São Paulo têm, nas franjas das suas grandes cidades, pobreza. E, em alguns casos, pobreza extrema. O que para muitos é novidade. Eu recebi aqui também o outro secretário da Prefeitura de São Paulo, que ele me falou, olha, para você ter ideia, o Jardim Peri aqui, que é 20 minutos do centro da cidade, não tem coleta de lixo. Pois é. E é uma região tão próxima a nossa, é uma coisa que você não imagina que aconteça ainda numa cidade como São Paulo. As franjas da cidade de São Paulo são terríveis, né? E o serviço social em São Paulo, ele tem uma demanda muito maior do que a oferta. Pra vocês terem uma ideia, no caso da Prefeitura de São Paulo, para cada 3 pessoas que precisam de serviço socioassistencial, a Prefeitura consegue atender 1. 2 ficam sem atendimento. A Prefeitura atende 1/3 da demanda. O governo do Estado, o que ele vem fazendo? Isso também é uma determinação do governador Geraldo Alckmin, que é fornecer recursos, assistência técnica e orientação para as prefeituras no gasto do serviço social local. Então, primeiro, trabalhar sempre de forma complementar, nunca concorrendo com as prefeituras, mas complementando os recursos da prefeitura, maximizando esses recursos, otimizando, ou seja, com menos, fazendo mais. Essa é uma decisão do governador que a gente vem seguindo como parceiro das prefeituras, dos 645 municípios paulistas. Esse é um ponto. 2, financiar o serviço social local, projetos especiais. Então, nós estamos sempre acompanhando as prefeituras nas suas especificidades. Cada pobreza em São Paulo tem um modelo, um padrão. Eles não são iguais. Então, por exemplo, se pegar a família mais carente do Vale do Ribeira, a família mais carente do Vale do Paraíba ou a família mais carente do Pontal do Paranapanema, as carências são completamente diferentes. Então, num caso é titulação de terra, então não tem a casa própria, não consegue reformar, não consegue comprar, não consegue gerar renda. Isso é mais Vale do Ribeira. Pontal, as distâncias são muito longe, mesmo gerando algum tipo de produção, não consegue escoar a produção, as escolas são distantes, precisa de locomoção entre as cidades, entre os equipamentos públicos. No Vale do Paraíba, o decréscimo da produção, especialmente industrial, né? O Vale se desindustrializou ao longo dos anos, então muito desemprego, precisa de requalificação profissional, muita gente ficando fora. Então, qual que é a visão do Estado? E essa é uma orientação do nosso governador. Ensinar a pescar. Qual que é o grande diferencial entre nós, o que fazemos aqui em São Paulo, o governo do Estado de São Paulo e o governo federal? Na nossa visão, o governo federal dá o peixe. Então, dá a Bolsa Família, dá a Bolsa Pesca, dá a Bolsa isso, dá a Bolsa aquilo. Então, um conjunto que, via de regra, não está atrelado a nenhuma obrigação, a nenhuma... E não tira o sujeito da pobreza. Isso que é incrível. Eu fiz um levantamento, pastor Denis, das famílias do Bolsa Família. Então, são 11 milhões e 300 mil famílias. Nós avaliamos que tem quase 2/3, um pouco mais de 2/3 da família, continuam no programa há mais de 12 anos, ou há 11 anos. Então, um programa de combate à pobreza, que mantém a pobreza, a família na pobreza, extrema pobreza. E para receber o Bolsa Família... Não, os valores... R$70. R$77. R$77, o senhor sabe. É ínfimo. R$77. Então, R$77 per capita por família é extrema pobreza, por mês. Então, não, pouco mais de R$2 por dia. R$2 por dia. Essa família está há 11 anos no programa. Ou seja, o programa não avançou. O presidente Reagan dos Estados Unidos, ele tem uma frase muito famosa que ele fala que a qualidade e eficiência de um programa social é pelo número de pessoas que saem do programa e não pelo número de pessoas que entram ou que permanecem no programa. Olha, estou de pleno acordo. Numa ocasião, fui discutir com o então ministro Patrus Ananias, que era o ministro do Desenvolvimento Social do Lula, e eu disse, ministro, precisamos construir a porta de saída desses programas. Isso é mais importante até do que a entrada. E ele disse assim para mim, isso é falta de educação.
porque ninguém convida alguém para entrar em casa e mostra a porta de saída. Então, a mentalidade, na minha visão, dos programas sociais, especialmente planejados pelo PT, é no sentido de aprisionar. Você cria, digamos, uma clientela de pobreza e essa pobreza não consegue se emancipar. Então, ela está sempre refém dos próprios programas sociais. Essa é a minha visão. É uma visão crítica, mas é uma visão de quem pode provar o que está falando. Porque toda análise de programas sociais do PT mostram que o sujeito não consegue se emancipar, não consegue sair daquela situação. Quando você vê os programas, por exemplo, do governo do Estado de São Paulo, onde o foco do governador é o Via Rápida, é a qualificação profissional, é o microcrédito através do Banco do Povo. O Banco do Povo de São Paulo, que é um programa de microcrédito, já ofereceu microcrédito mais do que qualquer banco público federal. Microcrédito. Ou seja, o que é isso se não investir na geração de renda, na qualificação profissional das pessoas, não é? Para que elas sejam emancipadas. Nós queremos combater a pobreza de verdade. A melhor forma de combater a pobreza é tirar o pobre da situação de pobreza. Exato. E levá-lo para elevá-lo. Gerando riqueza. Gerando riqueza. Elevá-lo. E para elevar, nós sabemos, é preciso educar. Então, o foco na educação integral, né? Entre os mais jovens também, com a Escola da Família, vários programas de educação integral, mas assim, é preciso dar uma educação integral. É preciso dar a educação formal e a educação para a vida. É preciso dar a qualificação. Não é à toa que hoje o Estado de São Paulo é campeão absoluto em cursos técnicos profissionalizantes. Não há nenhuma outro Estado, não há termo de comparação com nenhum outro programa do ponto de vista da qualificação profissional dada pelas ETECs e pelas FATECs. Inclusive no mundo, muitos falam, não, tem que ter faculdade até o final. Olha, em países desenvolvidos é a minoria da população que conclui um curso superior. E a importância do serviço profissionalizante, porque você capacita aquele jovem dentro de uma atividade que ele já exerce ou que ele gosta, aí é o mercado de trabalho. Bom, essa questão da educação é uma vergonha nacional. O Brasil foi reprovado em todas as provas do PISA, né? Ficou para trás, não consegue avançar nas provas internacionais, especialmente quando é dada a prova da língua mátria, né? No caso o português e a matemática, é uma vergonha nacional. E além disso, o Brasil não conseguiu cumprir as metas do milênio, que foram dadas no ano 2000 e deveriam ser cumpridas até 2015. Nós tivemos 15 anos para cumprir as metas do milênio e o Brasil não cumpriu na área da educação. O deputado esteve aqui recentemente e me falou que crianças com 15 anos, jovens, quase adultos com 15 anos, que frequentam a escola, não sabem escrever. Olha só o que aconteceu. Eu vou contar rapidinho porque vale a pena. O ministro Paulo Renato, o governo Fernando Henrique, 8 anos de ministro da Educação, colocou todas as crianças na escola, no ensino fundamental. Para isso, a gente criou o Fundef, que era o Fundo de Valorização do Ensino Fundamental. Nós pagávamos, foi criado pelo Barjas Negri, que hoje dirige de forma absolutamente competente o FDE, que é a nossa fundação educacional aqui do Estado de São Paulo. O Barjas criou o Fundef. O Fundef pagava para os prefeitos criarem vaga no ensino fundamental. Dessa forma, nós conseguimos pôr 97% das crianças na escola, um salto incrível para o Brasil. Quando veio o governo Lula, o passo seguinte, planejado, inclusive na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, era: vamos universalizar o ensino médio. O que é o ensino médio? Era o colegial do nosso tempo. Colegial. Né? O ensino médio. Aí, o então ministro Cristóvão Buarque, no primeiro ano do governo Lula, criou o Fundeb, que era o Fundo de Valorização da Educação Básica. A educação básica inclui o ensino fundamental mais o ensino médio. E o Fundeb ia fazer o quê? Ia pagar para os prefeitos ampliarem as vagas de ensino médio para universalizar o ensino médio no Brasil. Aí poderia entrar o ensino técnico e tecnológico, exemplo do Estado de São Paulo através das ETECs. Muito bem. O ministro Cristóvão durou muito pouco tempo. O Lula trocou pelo ministro Haddad, o atual prefeito da cidade de São Paulo. E o que o Haddad fez como ministro da Educação? Rasgou, jogou fora a universalização do ensino médio e foi direto discutir universidade. Claro, é muito mais fácil você atender as universidades do que universalizar o ensino médio, esse desafio
como um gestor público. Resultado, o Brasil não conseguiu universalizar o ensino médio, o Brasil tem... os jovens tiveram uma série de facilidades de entrar na universidade através do FIES, programa que eu criei no governo do presidente Fernando Henrique, financiamento estudantil, e o ProUni, e as faculdades então expandiram barbaramente as suas vagas, colocando jovens com baixa qualificação. Muitos, inclusive, que fizeram colegiais precários, né? E muitos que nunca conseguiram entrar na faculdade porque também não conseguiram concluir o colegial e acabaram indo trabalhar precocemente com baixa qualificação. Resultado, hoje a gente tem alunos no ensino fundamental, alunos na faculdade, mas a gente não conseguiu concluir o básico, que é o que na nossa época era o colegial, que era difícil para dedéu. Muito. Porque é onde a gente aprendia biologia, química, matemática, física, né? Não, às vezes tem aquela história, olha, eu passei no vestibular para a faculdade, mas eu não posso repetir de ano no colegial. Então, preciso concluir. Isso hoje ficou ao Deus dará, e o pior é que nós temos aí jovens saindo das faculdades brasileiras ludibriados, né? Falseados com diploma que na verdade não vale nada, vale muito pouco, porque o conhecimento que está aqui é pequenininho, porque a faculdade em geral é ruim. Virou uma indústria a faculdade no Brasil? Claro, não tenha dúvida disso. A expansão do ensino superior privado sem as devidas avaliações e com o nível de financiamento que o governo deu, especialmente no último ano do governo Lula e nos primeiros anos do governo Dilma, onde se expandiu barbaramente o crédito educativo. E, repito, foi uma decisão de governo expandir o crédito educativo para financiar as universidades privadas e em detrimento da conclusão do ensino médio. O Brasil não universalizou o ensino médio, o que é gravíssimo. É muito mais grave não ter universalizado o ensino médio do que financiar essa quantidade de universidades que tem por aí. Secretário, um tema que, na minha opinião, vou ser bem objetivo com o senhor. Já entrevistei alguns colegas seus aqui, deputados também. Para mim é um jogo de empurra-empurra. É a história do crack, da Cracolândia aqui na cidade de São Paulo. Porque quando você aperta o pessoal da prefeitura, eles jogam responsabilidade um pouco para a polícia militar ou para o Estado. Você aperta o pessoal do Estado e ele fala, não, mas a prefeitura é que tem que cuidar. Aí você fala com a polícia e diz, não, eu só posso agir até essa... Então é aquele jogo de empurra-empurra e o problema continua lá e crescendo e parece que não se consegue resolver. Qual o caminho, na sua visão, para se resolver o problema da Cracolândia? Olha, eu acho que o caminho é o diálogo, em primeiro lugar. Ele deveria ser muito mais fácil do que ele é. Os programas deveriam ser complementares e nunca concorrenciais. E eles deveriam fazer uma sequência lógica no fluxo de atendimento. Eu insisto muito com a prefeitura, inclusive com a secretária Luciana Temer, no sentido de criar um fluxo. O cidadão está aqui, está numa situação de drogadição, consumindo pedra de crack. Como é que ele faz? Aborda. Quem aborda? Prefeitura. Quem aborda é o local, tem que ser a prefeitura, não pode ser o Estado. A prefeitura aborda. Abordou. É possível alguma política de redução de danos? Sim, então vamos levar, fazer uma avaliação psiquiátrica, né, de dependência química, vamos levar para o hotel, enquanto isso vamos tratar, vamos dar trabalho para ele, vamos acompanhá-lo. Não é possível esse tipo de trabalho com redução de danos, é necessário uma internação. Estado. O Estado tem hoje 3.000 vagas para internação. Quase 1.800 vagas de leitos hospitalares psiquiátricos, de dependência química, e outras tantas de comunidades terapêuticas, que aí não é da área da saúde, é da área da assistência. São comunidades terapêuticas que o sujeito fica junto com outros jovens, outros adultos, e fazem trabalhos lúdicos, e fazem trabalhos com a terra, e tem o acompanhamento psicossocial, e muitos têm acompanhamento religioso também. Porque isso é uma outra bobagem no Brasil, e o Brasil é incrível, né? Porque para não resolver o problema, você cria uma série de dificuldades, né? Outro dia, nessa questão religiosa, um técnico disse, não, mas o Estado brasileiro é laico. Então, nós não podemos contar com as igrejas. Eu falei, mas não fala bobagem. As igrejas é que não podem mandar no Estado brasileiro. Mas o Estado brasileiro pode e deve contar com as igrejas. Aliás, é a igreja que não conta com o Estado, que não tem facilidade nenhuma do Estado. Não, porque veja, hoje está provado que você tem lá uma série de medicamentos, tarja preta, que trabalham com a questão psíquica medicamentosa.
né? Mas você tem, do outro lado, e tem dado excepcionais resultados, não é só no Brasil, em qualquer país do mundo, que é a Bíblia, tá certo? Que é a fé, que é o testamento. Eu digo a Bíblia, mas pode ser o budismo, pode ser a Torá, tá certo? Não tem problema, né? Eu sou da religião judaica, então o meu livro sagrado é a Torá, o Talmud. Agora, não importa o livro, importa a fé. A fé. Porque quando você trabalha a atenção, o carinho, o amor, relações lúdicas, né? Para mexer a cabeça, para mexer o corpo, físico, esporte, cultura, e a fé, você também resolve o problema. Isso está provado. A gente tem vários casos exitosos. Não tenha dúvida. Então, nós queremos realmente contar com as igrejas nesse trabalho... Que inclusive já faz um trabalho de recuperação, e eu posso falar, porque eu sou pastor da igreja, nós atendemos várias pessoas que chegaram lá com problemas com os filhos, com crack, etc., e que se operou um milagre na vida das pessoas, hoje não consomem mais drogas, estão livres disso daí. Quer dizer, o trabalho da igreja é muito importante para a sociedade. Muito importante. Então, o sujeito, quando fala que o Estado é laico, ele não está entendendo. Nós não queremos misturar as coisas, mas o Estado pode e deve contar com o trabalho solidário. E é engraçado, porque se o Estado conta com organizações não governamentais, das mais variadas, por que não pode contar com as igrejas? E às vezes, né? Muitas com escândalos aí que depois aparecem. As igrejas são organizações não governamentais as mais antigas do mundo, da história da humanidade, tá certo? Então, eu não tenho dúvida disso. O Estado hoje de São Paulo faz um trabalho através de um programa Recomeço, que é um programa belíssimo, um programa muito bem estruturado, coordenado pelo professor Dr. Ronaldo Laranjeiras, da Universidade Federal Paulista, da Unifesp. O Dr. Ronaldo tem uma visão, que é uma visão de tratamento de dependência química, mas em nenhum momento ele se opõe, e nós coordenamos isso juntos, se opõe ao trabalho de redução de danos que é feito hoje pelo programa Braços Abertos da Prefeitura. A verdade é que a nossa grande discussão hoje, no caso da Cracolândia de São Paulo, é que nós somos a favor do tratamento, do acolhimento dessas pessoas fora de lá, separando, não é? Tirando aquelas pessoas e atendendo em vários outros pontos da cidade. Por quê? Porque vocês querem espalhar essas pessoas pela cidade. Não, nós queremos tirar de lá. Porque quando você tem uma concentração, isso é lógico, é matemático, uma concentração de dependentes químicos e, portanto, de consumidores, a oferta vai aparecer. Ou seja, os microtraficantes estão lá. Por quê? Porque tem consumo lá. Então, o que a polícia diz? Bom, mas eu estou enxugando gelo aqui. Porque eu estou o tempo todo prendendo traficante pequenininho porque vocês não conseguem tirar o consumidor. Então, as duas coisas, o consumidor da droga, né? As duas coisas estão juntas. Então, nós temos que fazer o papel, e é isso que eu tenho tentado convencer a Prefeitura de São Paulo, e não é fácil, porque o pessoal é teimoso mesmo, mas tentado convencer a Prefeitura de São Paulo, dizer, olha, vamos fazer um trabalho descentralizado, desconcentrado, e vamos ter mais eficiência, porque na hora que nós fizermos isso, o traficante não sabe mais onde vender. Ele perde a clientela. Secretário, queria agradecer a presença do senhor. Nosso tempo já se esgotou e queria colocar à sua disposição algum assunto que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Agradecer ao pastor Denis pela oportunidade, dizer que eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês, da igreja de vocês, e que contem comigo como secretário de Desenvolvimento Social para estar junto, para estar fazendo palestra, para estar caminhando junto na direção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraternal. Secretário, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.